Olá pessoal da região sul do Brasil, hoje dia 3 de setembro de 2025. Temos imagens aqui de satélite já mostrando os temporais ocorrendo neste momento no Rio Grande do Sul. Tudo como estava previsto. Temos também alguma nebulosidade em Santa Catarina e no Paraná, mas os dois estados não têm alerta para temporais, pelo menos aí nas próximas horas. O Rio Grande do Sul e também a região metropolitana de Porto Alegre, neste momento com raios se aproximando aí de Porto Alegre, também aqui na Lagoa dos Patos e mais raios na região central do estado, e temos mais núcleos vindo do Paraguai e da Argentina, como vocês podem ver aqui pelas imagens de satélite. Aqui imagens do radar, a gente tem chuva neste momento em Porto Alegre, chuvas de fraca a moderada, também temos aí algumas instabilidades, com chuvas até de moderada a forte intensidade, em Camaquã, Bagé, São Gabriel neste momento. E aqui as projeções dos núcleos de tempestades, 9 da noite de hoje, temos aí algumas tempestades no Rio Grande do Sul e vai continuar no decorrer de meia-noite. 3 da madrugada, Santa Maria, Passo Fundo, Porto Alegre, não se descarta alguma trovoada. 9 da manhã de quinta, os temporais começam a perder força. Às 6 da noite de quinta, alguns temporais em Santa Catarina. Meia-noite de sexta, no oeste de Santa Catarina, com alguns temporais. 6 da manhã de sexta, alguns temporais em Santa Catarina e também no Paraná, na parte oeste do Paraná. 6 da noite, alguns temporais bem isolados no estado do Paraná. Sábado, a chance diminui bastante. No domingo, meia-noite do domingo, aí não tem mais riscos de tempestades. Vamos agora falar sobre os acumulados de chuva. Temos aqui a previsão até o domingo, até meia-noite do domingo, pelo modelo americano, acumulados que ainda podem passar dos 70 milímetros no Rio Grande do Sul, incluindo a cidade aí de Santa Maria, 52 milímetros ainda em Porto Alegre, 36 em Criciúma, Santa Catarina, 21 em Chapecó, 14 milímetros em Florianópolis, 4 em Curitiba e 4 em Guarapuava. O modelo europeu indica 74 milímetros em Santa Maria, 45 Porto Alegre, 34 Passo Fundo, 57 Chapecó, 28 Guarapuava, 10 Curitiba, 6 Florianópolis e 11 Jaraguá do Sul. E o modelo alemão indica 100 milímetros em Porto Alegre, 68 Santa Maria, 27 Passo Fundo, 14 Florianópolis, 48 Chapecó. E aqui o modelo europeu indicando às 9 da noite de hoje, chuva moderada forte em Bagé, chuva fraca moderada em Santa Maria, chuva fraca em Uruguaiana, fraca moderada em Pelotas. Meia-noite de quinta, chuva moderada em Pelotas, Bagé, Santa Maria. 3 da madrugada de quinta, chuva fraca moderada em Porto Alegre, chuva moderada em Santa Maria, fraca moderada em Pelotas. 6 da manhã de quinta, chuva moderada forte em Santa Maria, chuva fraca moderada em Porto Alegre. 9 da manhã de quinta, chuva moderada forte em Santa Maria, chuva moderada em Porto Alegre, chuva fraca em Passo Fundo. Meio-dia de quinta, chuva moderada forte em Santa Maria, chuva moderada em Porto Alegre, fraca em Passo Fundo. Às 3 da tarde de quinta, chuva moderada, fraca moderada em Porto Alegre, moderada forte em Santa Maria, moderada em Passo Fundo. 6 da noite de quinta-feira, chuva moderada forte em Porto Alegre, chuva moderada em Passo Fundo. 9 da noite de quinta, chuva fraca moderada em Porto Alegre, chuva moderada em Passo Fundo. Meia-noite de sexta-feira, chuva moderada forte em Chapecó, moderada em Passo Fundo, moderada em Criciúma. 3 da madrugada de sexta, chuva forte em Chapecó, chuva moderada em Criciúma. 6 da manhã de sexta, temos aqui esses núcleos com chuvas de forte intensidade e temporais no oeste de Santa Catarina, com a divisa com o Paraná. 9 da manhã de sexta, alguns temporais ainda aqui no oeste do Paraná e de Santa Catarina. Meio-dia de sexta, segue aí os temporais em Santa Catarina, no Paraná, chuva fraca moderada em Criciúma, chuva fraca em Florianópolis. Sábado, meia-noite, chuva fraca moderada em Guarapuava. 3 da madrugada, chuva moderada em Guarapuava, fraca moderada em Curitiba. 6 da manhã do sábado, chuva fraca moderada em Curitiba.
chuva moderada em Guarapuava, chuva fraca moderada em Umuarama. Meio-dia do sábado, chuva fraca em Umuarama, Guarapuava e Curitiba. 6 da noite do sábado, chuva fraca em Curitiba e Guarapuava. Meia-noite do domingo, chuva fraca em Jaraguá do Sul e Curitiba. O modelo americano prevê chuvas de fraca a moderada em Pelotas, Bagé, Uruguaiana e Santa Maria. Meia-noite de quinta, chuva fraca moderada em Santa Maria, chuva moderada em Bagé, fraca moderada em Pelotas e fraca moderada em Uruguaiana. Chuva fraca em Porto Alegre. 3 da madrugada de quinta-feira, chuva moderada forte em Santa Maria, chuva moderada em Bagé, fraca moderada em Pelotas. 6 da manhã de quinta, chuva forte em Santa Maria, fraca moderada em Porto Alegre, moderada em Pelotas, fraca moderada em Bagé. 9 da manhã de quinta-feira, chuva moderada forte em Porto Alegre e Santa Maria. Meio-dia de quinta, chuva moderada em Porto Alegre, Santa Maria com chuva moderada, Tupanciretã moderada forte, fraca moderada em Caxias do Sul. 3 da tarde de quinta, chuva moderada em Porto Alegre, Rio Pardo, Santa Maria, Tupanciretã e São Borja. Caxias do Sul com chuva fraca. 6 da noite de quinta, chuva fraca moderada em Caxias do Sul, fraca moderada em Porto Alegre, fraca moderada em Rio Pardo, moderada em Tupanciretã e Santa Maria. 9 da noite de quinta, chuva moderada em Imbé, Porto Alegre, Caxias do Sul, fraca moderada em Rio Pardo, Santa Maria e Tupanciretã. 3 da madrugada de sexta, chuva fraca moderada em Lages, Taió, Erechim, Torres e chuva fraca moderada em Imbé. 6 da manhã de sexta, chuva moderada em Vacaria, Passo Fundo. 9 da manhã, chuva moderada em Vacaria, Passo Fundo, Criciúma, Erechim, fraca moderada. Meio-dia de sexta-feira, chuva moderada forte em Torres, Vacaria, chuva moderada em Caxias do Sul e Criciúma. 3 da tarde de sexta, chuva moderada em Torres e Imbé, também em Caxias do Sul. 6 da noite de sexta-feira, temos aí chuva moderada em Lages, Vacaria, Criciúma e Torres. 9 da noite de sexta-feira, chuva moderada em Lages. Meia-noite do sábado, chuva moderada em Taió, Caçador, fraca moderada em Florianópolis. 3 da madrugada do sábado, chuva fraca moderada em Cruz Machado, Mafra. 6 da manhã do sábado, chuva fraca moderada em Joinville e chuva fraca moderada em Mafra. Meio-dia do sábado, a chuva já começa a diminuir de intensidade no Paraná e Santa Catarina. Meia-noite do domingo, chuva fraca em Joinville, Curitiba e Mafra. E aqui, para terminar, o modelo alemão. O modelo alemão já indica às 9 da noite de hoje, chuva moderada em Bagé, São Gabriel, Alegrete. Meia-noite de quinta, chuva fraca em Porto Alegre, moderada em Camaquã, Pelotas, Bagé, São Gabriel, Santa Maria, Alegrete e São Borja. 3 da madrugada de quinta, chuva moderada forte em São Borja, Santa Maria, Rio Pardo, Camaquã. Chuva moderada em Alegrete e São Gabriel, Pelotas. 6 da manhã de quinta, chuva moderada forte em Porto Alegre, Rio Pardo, Tupanciretã e São Borja. 9 da manhã de quinta, chuva moderada forte em Porto Alegre, Rio Pardo, Tupanciretã com chuva forte, chuva moderada forte em Santa Maria, chuva moderada em São Borja. Meio-dia de quinta, chuva moderada forte em Porto Alegre, Rio Pardo, Santa Maria, Tupanciretã com chuva forte. 3 da tarde de quinta, chuva moderada forte em Porto Alegre, Rio Pardo, Tupanciretã, Três Passos, Passo Fundo com chuva moderada. 6 da noite de quinta-feira, chuva moderada em Torres, moderada forte em Imbé, moderada em Porto Alegre, Caxias do Sul e Tupanciretã. 9 da noite de quinta, chuva moderada em Erechim, fraca moderada em Caxias do Sul, Porto Alegre, Imbé, Torres e Criciúma. Meia-noite de sexta, chuva fraca moderada em Erechim, Lages e Vacaria. Francisco Beltrão com chuva moderada às 3 da madrugada de sexta. 6 da manhã de sexta, chuva fraca moderada em Francisco Beltrão, chuva moderada em Chapecó, moderada em Lages. 9 da manhã de sexta, chuva moderada forte em Chapecó, moderada em Lages e Vacaria. Meio-dia de sexta, chuva moderada em Chapecó, Lages e Vacaria. 3 da tarde de sexta, chuva moderada em Criciúma. 6 da noite de sexta-feira, chuva moderada em Lages, fraca moderada em Caçador.
9 da noite de sexta, chuva moderada em Florianópolis, Caçador, Lages e Itaió. Meia-noite do sábado, chuva fraca moderada em Florianópolis, chuva moderada em Caçador. 6 da manhã do sábado, chuva fraca em Joinville, Mafra, Cruz, Machado, Guarapuava. 3 da tarde, chuva fraca em Mafra e Guarapuava. 9 da noite do sábado, chuva fraca em Mafra, Joinville, Florianópolis, Itaió, Francisco Beltrão. Meia-noite do domingo, chuva fraca moderada em Itaió, Blumenau e Caçador. Então é isso, pessoal. Alerta para mais temporais no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, como eu já venho alertando a vocês já desde antes de ontem, que eu venho aqui alertando dos temporais. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.